a todos, meus amados irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto aqui e eu quero saudar a todos e a todas na graça e na paz de Cristo. Nós estamos aí transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu espero que o som esteja bom e todos estejam bem e gozando de alegria e paz e amor também. Vamos orar e buscar a Deus em oração para iniciarmos o nosso culto e também o nosso louvor a Deus. Espero que você esteja aí acompanhando conosco, com a graça e com a paz de Cristo. Vamos orar nesse instante e vamos buscar a Deus em oração. Deixa eu só me arrumar aqui, né? Graças te rendemos, Senhor, por estarmos juntos. Nós pedimos a tua bênção e a tua graça sobre todos e todas aqueles que são os nossos irmãos, aqueles que são de outras igrejas, outros pastores, ó Deus, outras denominações. Abençoa o teu povo, abençoa o nosso país. Nós nos lembramos, ó Deus, daqueles que estão enlutados. Nos lembramos com carinho da família do Noel, a família também do Carlos. Também nos lembramos, ó Deus, de todos aqueles que estão padecendo por esse momento tão difícil. Dá-nos momentos de alívio e, segundo a tua vontade, ensina-nos nesse tempo de aflição. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós somos fracos, somos temerosos, temos medo, mas nós confessamos que o Senhor é o nosso Deus. Através da tua palavra nessa noite, fala com o teu povo, dirige o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero cantar um cântico que se encontra no nosso cancioneiro, né? É um cântico 551, ele fala do Espírito Santo agir. Nós te entronizamos, nós colocamos o Espírito Santo, porque é Deus no centro de todas as coisas. Zacarias, capítulo de número 2. Deixa eu só me arrumar aqui, né? Um dos momentos que eu acho fundamental na igreja, meus queridos, é a hora do estudo da palavra de Deus. É muito importante a gente estudar a palavra de Deus. Meu pai sempre falou isso, que o estudo da palavra de Deus nos mostra alguns aspectos que nós precisamos aprender da palavra de Deus e começar a conectar coisas, né? E eu, hoje, nesse estudo, eu ia passar para o capítulo 3, que ele é mas o capítulo 2 é maravilhoso, eu quero ler para os irmãos. Vou ler a primeira parte e depois nós vamos ler a segunda parte. Então nós vamos ler dos versículos de 1 a 5, e eu prometo que eu não vou demorar, você não precisa ficar nervoso aí não, e nem nervosa, que eu vou ser conciso, mas eu quero estudar esse texto, porque quando nós estamos estudando esse livro de Zacarias, esse é um livro que tem muito a ver com o Apocalipse. O momento em que nós estamos vivendo é um momento apocalíptico, ele está dentro dos planos de Deus para toda a história, e nesse sentido é que nós devemos de focar sempre a palavra de Deus, sabendo que a história já está ganha, nós não vamos perder nada, ao contrário, vamos ganhar muitas bênçãos. Mas eu quero destacar aqui a beleza que é esta terceira visão de Zacarias. Eu vou fazer uma série de estudos em cima de Zacarias, que você poderá acompanhar aí comigo, e se Deus permitir aí, nós vamos ter algumas coisas bem maravilhosas para a gente aprender. Tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês. Tornei a levantar os olhos e vi,
E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Só até esse texto aqui, para nós percebermos alguns aspectos aqui. O livro de Zacarias, ele é um profeta que estava entre aqueles que voltaram do exílio, juntamente com Neemias, com Esdras, com Zorobabel, e esse era o governador de Judá nessa época, e Josué era o sumo sacerdote. Mas este profeta Zacarias era filho de Ido, que também era um sacerdote, então ele poderia ser sacerdote e ao mesmo tempo ele foi chamado para ser profeta. Alguns aspectos que nós precisamos destacar aqui é que esse livro foi escrito uns 500 e poucos anos antes da vinda de Cristo, e ele tem algumas visões, algumas profecias, que nós até falamos sobre isso. Aí, o capítulo de número 1, verso 7, que é o que nós estamos estudando, até o 6, 8, são visões simbólicas de Zacarias. E no restante do livro nós temos algumas referências a respeito de Cristo. Eu não vou dar o esboço agora, nesse momento, mas eu só quero destacar aqui para todos vocês que esse capítulo 2, ele nos mostra a terceira visão. E nós já vimos as duas primeiras, eu quero olhar na sequência, porque a primeira visão era de cavalos. Ele viu cavalos vermelhos, baios e brancos. E segundo Zacarias 1, 10, nós temos assim que então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são estes os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E parece que é essa a ideia mesmo que nós temos dos cavalos. São símbolos de coisas que estão acontecendo na terra. Então o cavalo, ele tem uma certa celeridade, uma certa rapidez, e vai acontecendo coisas na terra como esses cavalos. Isso aqui é apenas um símbolo. O Apocalipse diz que quando o Cordeiro abriu os selos, no capítulo 6, verso 4, eu quero ler aqui para vocês, Apocalipse 6, 4, nós temos que quando o Cordeiro começa a abrir os selos, começam a surgir cavalos. Surgem 4 cavalos. O cavalo branco, que vai saindo vencendo para vencer. Logo depois dele o cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto e depois vem o cavalo que era aquele tom meio amarelado de morte. E quando nós olhamos para esses selos que são abertos e esses cavalos, isso é o desvendar da história. E cavalos percorrem a história, trazendo, às vezes, dificuldades e problemas, mas também trazendo consolo. No caso da primeira visão, aqui, o texto nos diz que esses cavalos percorrem a terra, segundo Zacarias 1:10, e eles têm a ideia de consolar o povo de Deus e também tirar a paz da terra, esse cavalo vermelho. E parece que isso bate também com o Apocalipse. Nós estamos vivendo em momentos em que as pessoas estão perdendo a paz, perdendo a alegria de viver, perdendo a razão de ser. E muitas pessoas estão entrando nisso. E é interessante que isso não é pontual, isso é no decorrer das coisas. Parece que o mal nunca vem de Deus,
mas o mal está justamente nesse mundo e nas coisas, nas estruturas que nós vemos no mundo. Nesse sentido, meus irmãos, nós temos também a segunda visão de Zacarias aqui, que são a dos 4 chifres, que esses são 4 poderes. E depois Deus levanta ferreiros, homens poderosos que detêm esses chifres de poder. Eu disse que toda vez que aparece chifres nos profetas, tem a ver com poder. Então Deus dispõe alguns homens para deter os poderes da terra. Zacarias 1, 18 a 21, que é a segunda visão, nós temos aí no verso 18: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá e Israel e a Jerusalém. Quer dizer, esses poderes estão atuando sobre Israel nesse momento, mas eles dispersaram. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá e para a espalhar. Parece que Deus levanta um poder para deter aqueles que estavam ali fazendo mal para o povo de Deus. Então, agora, na terceira visão, nós temos essa visão da medida de Jerusalém. E eu quero destacar aqui para vocês que quando nós entramos num texto profético, a primeira coisa que nós devemos fazer é perguntas ao texto. Eu ensino os meus alunos de teologia a fazerem assim: qual é a pergunta exegética para o texto? Por que Deus precisa medir o seu povo? E aqui eu quero destacar alguns aspectos que são importantes. Primeiro, na Bíblia, sempre Deus, ele coloca uma certa medida para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Deixa eu explicar isso, porque talvez alguém que esteja me ouvindo possa me interpretar mal. Deus, para ser de Deus, você precisa ter uma certa medida. Isso tem a ver com a santidade de Deus. Isso tem a ver, Deus, por exemplo, eu preguei domingo passado e domingo que vem eu vou pregar de novo sobre a 4ª transgressão. Ele fala lá em Amós: por 3 transgressões e por 4 eu não sustarei o castigo. Quer dizer, Deus, chega uma hora que ele tem que deter. Por quê? Porque os homens estão extrapolando completamente todas as coisas. Então Deus intervém. É essa medida que aqui está em voga sobre o povo de Deus. E aí você poderia perguntar: por que Jerusalém? Porque quem voltou do exílio eram aqueles que eram chamados de judeus de Jerusalém. Eles eram descendentes de Israel e o povo de Israel havia se dispersado, mas os descendentes lá de Judá, eles voltaram e eles formaram as colônias que eles criaram e levantaram o templo com Esdras e Neemias. Mas Amós, antes de Israel cair, Amós tinha profetizado alguns aspectos que eu quero ler para vocês. Amós 7, de 7 a 9, porque nós precisamos ligar textos. Amós 7, de 7 a 9, diz assim, que Deus estava destruindo Israel por causa dos seus pecados, e Deus estava como se uma espécie assim, deixando Israel ao seu bel prazer e deixando que as coisas acontecessem sobre Israel. Mas o verso 7 diz assim: mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Um muro levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. Se você já viu um prumo é um peso que tem uma corda que você estica para ver se o muro está reto.
E ele diz assim que o Senhor estava no muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: eu vejo um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo, a medida, no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. O que ele está dizendo aqui é justamente que Deus tem medidas justas e certas para o seu povo. O seu povo não tem o direito de fazer o que quer. O seu povo não tem o direito de agir do jeito que quer. E nesse sentido, meus queridos irmãos, o que nós podemos ver é que o nosso texto nos informa que Deus estava colocando uma certa medida sobre Jerusalém. E parece que a ideia é a mesma. E aqui eu quero destacar que o prumo é um instrumento de medir. E medir se uma construção está correta, em pé, ou se o tempo vai fazer ela cair e ruir. O que faz o povo de Deus não cair? O Senhor. Ele é a própria medida do povo de Deus. Ele é o próprio o cumprimento daquilo que Deus é em si mesmo. Então, o povo de Deus precisa estar de acordo com o que Deus quer. É claro que nós temos pecados, mas Deus perdoa qualquer pecado que qualquer pessoa possa fazer. Ele é terno, rico em perdoar, nos diz a Escritura. E é justamente nesse sentido que talvez Zacarias esteja dizendo que Deus estava medindo Israel, ou medindo Jerusalém. Eu quero destacar aqui, porque no capítulo 1, verso 16, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, na medida da graça. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel, a medida, será estendido sobre Jerusalém. Então, o que Zacarias estava vendo era um reflexo do que Deus estava fazendo. Agora, paremos aqui e comecemos a aplicar isso nas nossas vidas. Existe um limite que nós, como cristãos, precisamos estar dentro das coisas de Deus. A Bíblia diz que se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu por alguns pecadinhos seus, ou por alguns pecadões seus. Ele morreu por todos os nossos pecados. Por isso, o povo de Deus tem justamente a largura e a dimensão da graça de Deus. Mas isso não significa que a gente vai abusar de Deus e que a gente vai brincar com Deus. E é justamente isso que provavelmente a terceira visão está nos mostrando. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim que o prumo de Amós e o cordel de Zacarias são coisas distintas. Mas eu não penso assim. Eu penso que são ideias que se unem e que formam justamente essa medida da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Eu sempre digo para todas as pessoas que me seguem aí na igreja, que são minhas ovelhas, e para os meus alunos, Cristo não morreu por um dia da sua vida. Ele morreu por todos os dias da nossa vida. E ele perdoa todos os nossos pecados. Mas ele sempre nos lembra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E neste sentido é que nós começamos a perceber que este cerco de Deus é algo maravilhoso da parte do próprio Deus. E quando você e eu estamos
na presença desse Deus, nós devemos de pedir ao Senhor que sempre nos perdoe os pecados. E aqui há 3 razões para Deus medir a cidade. Verso 2. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. A primeira razão que eu quero dar, por que ele está medindo a cidade, é porque ele quer saber qual é o tamanho de Jerusalém. Qual é o tamanho do povo de Deus nesse mundo? Eu sei que eu e você não sabemos, mas Deus sabe. Ele tem a medida justa. Quando Jesus estava entre os homens, ele disse assim que na oração sacerdotal, ele disse assim que quando as pessoas estiverem andando com Deus, tudo, ele diz assim, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Todos os que o Pai me deu, nenhum deles se perdeu. Por quê? Porque eles estão dentro da graça e do amor misericordioso da medida de Deus. Eles não saem disso. Então, isso serve para mim e para você confiarmos em Deus e confiarmos que Deus é tão maravilhoso e tão grandioso que Ele nos ajuda nas nossas dificuldades e nas nossas carências. Então, qual é o tamanho de Jerusalém? Agora eu quero ir lá para o Apocalipse. Para a gente interpretar a Bíblia pela Bíblia, nós precisamos ver algumas coisas. Apocalipse 21, verso 9, diz assim, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha que interessante. Aí você pensa que ele vai mostrar um monte de gente? Não, ele mostra uma cidade. Que cidade? Jerusalém. Não é interessante que lá em Zacarias ele estava vendo a medida de Jerusalém. Lá no Apocalipse ele vem mostrar a noiva do Cordeiro, que é a Jerusalém de Deus. E aqui eu quero ler alguns versos. Verso 15, ele diz assim, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Lá em Zacarias é um cordel, aqui é uma vara de medir, mas provavelmente é a mesma ideia. É um instrumento de medição. E aí ele diz, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Quer dizer, é um cubo perfeito. E aqui eu quero apenas destacar porque que existe a igreja do evangelho quadrangular. Vem daqui. Legal, né? Então, os nossos irmãos aí, que são do evangelho quadrangular, eles têm essa ideia de que eles fazem parte da igreja perfeita, mas não são só os do evangelho quadrangular. Deus tem a sua igreja espalhada por toda a terra, em várias denominações, em vários lugares. Por quê? Porque é o grupo perfeito de Deus que está dentro da medida de Deus. É dentro daquilo que Deus é, daquilo que Deus mostra e daquilo que Deus sempre foi e sempre será, a graça dele e a misericórdia dele. O verso de número 17 diz assim, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Essa ideia aqui é o 12 vezes 12, é o 144 mil aqui, ou 144 é um número simbólico que significa a totalidade de todo o povo de Deus. Quem é a Nova Jerusalém? É a todos aqueles que creram no Senhor, todos aqueles que foram chamados por Deus. Esse pertence à Nova Jerusalém. E provavelmente Zacarias estava antevendo este marco, esse tamanho, porque Deus mede o seu povo e aquilo que não é povo, ele tira de fora. E aqui é interessante porque a Nova Jerusalém, ela é perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus não poderia ter uma noiva imperfeita.
Talvez você diga assim, mas eu sou a noiva de Cristo e eu sou imperfeito. Sim, mas você está em processo de purificação. E nós vamos ver isso no texto. A segunda razão por que ele precisa medir a cidade, ele quer demarcar os limites da cidade. Então eu quero ler para você aqui Esdras capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz assim, que eles estavam tentando levantar os muros de Jerusalém e construir e fazer, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua, que era o sumo sacerdote, e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei persa. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. O que estava acontecendo é que eles estavam querendo construir, mas tinha um monte de gente querendo entrar no meio e construir juntos. Eles não deixaram. Por quê? Porque só pode construir e levantar as coisas de Deus aqueles que são de Deus. Quem não é de Deus não tem o direito sobre o altar de Deus, sobre as coisas de Deus. Parece até estranho, mas isso é uma maneira de mostrar que a medida do Senhor não é porque a pessoa é mais ou menos, não, ele tem que ser de Deus. E você, se ainda não é de Deus, você precisa se entregar a Deus, porque só o povo do Senhor pertence à medida do Senhor. Fora ficam os outros. E é interessante nós notarmos, porque Apocalipse capítulo 11, que também fala dessa medida, eu quero ler aqui para vocês 2 versos. O texto diz assim, que depois de João ter visto um grande anjo, um mensageiro, com um livrinho na mão, com um pé na terra e outro no mar, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. O que esse texto, provavelmente junto com Zacarias, está nos dizendo é que Deus tem o seu povo, e o texto diz para ele medir os que estão no santuário. Deixa de lado os gentios, que não são aqueles que são o povo de Deus. Esses são ímpios. Deixa de lado, porque eles calcarão. A palavra calcar aqui, eles vão estar pisando contra o povo de Deus por um determinado tempo. Eu não vou falar dos 42 meses aqui, e nem dos 1.360 dias, que é a mesma coisa. Mas esse período, provavelmente, é o período que foi dado aos gentios, né? Que vão ir contra o povo de Deus. Logo em seguida, Deus chama as testemunhas e elas começam a pregar, e eles matam as testemunhas de Deus no final dos tempos. E aí a 7ª trombeta toca. Então, voltando aqui, eu só quero dizer que a mesma ideia de medir aqueles que estão no santuário, aqueles que estão no povo de Deus, aqueles que são de Deus. Essa é uma mensagem rápida ao jovem. Olha o verso 4 do nosso texto aqui. Vou voltar aqui. Diz assim, o verso 3. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro.
Ele disse: corre, fala a este jovem. Então era uma mensagem urgente, uma mensagem rápida. Fala, Jerusalém será habitada por muitos. Aí vem a profecia. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Aqui me permita dizer, porque a palavra de Deus, Jesus contou uma parábola, que um homem, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu e pegou a boa semente e semeou. Mas veio o inimigo de noite e semeou também o joio junto com a semente. E aí os homens olharam e falaram assim: Senhor, vamos arrancar o joio? Não. Deixai-os crescer até a ceifa. Na ceifa nós vamos separar o trigo do joio. É isso aqui. Jerusalém será habitada com aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Quando você olha para a igreja de Cristo, para a igreja que procede de Israel, a igreja do Senhor, a gente vê um monte de gente. Um monte de gente curtindo, um monte de gente, olha que legal, nossa, que mensagem boa, mas no dia do juízo é que vai haver a separação. Jesus contou a parábola da rede, dizendo assim que o reino dos céus é semelhante a uma grande rede que é lançada ao mar e vem peixe bom e peixe ruim. Na hora de erguer a rede é que os servos de Deus vão separar os peixes bons dos peixes maus. E provavelmente isso que está aqui em voga. Zacarias estava vendo a medida de Jerusalém, então ela será habitada por um monte de gente, até por animais. Aqui a palavra animais são bestas feras. E as coisas estão se revelando. O tempo está se cumprindo, e aqueles que são de Deus, mas aqueles que não são de Deus, eles vão ser revelados. Por isso, eu quero fazer um apelo ao seu coração. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus de santidade e que Ele espera que os seus filhos obedeçam a sua palavra. Amem as coisas dele. Porque Deus é zeloso, Deus é fiel. E você vai ver isso no texto. O verso 5, ele nos mostra logo uma promessa tremenda. E essa promessa diz assim: pois eu lhe serei Deus. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, aí eu serei o seu Senhor. Quem é o Senhor da sua vida nessa hora? Você está com medo de alguma coisa, mas será que você ainda não precisa se render e confiar que Deus é o Senhor da sua vida? Confia no Senhor. Ele é o nosso Deus. E essa promessa está aqui não somente para Zacarias e para aqueles, mas para todos aqueles que conhecem o Senhor. A segunda coisa que essa promessa diz: eu serei a proteção de purificação de Israel. Porque ele diz assim: um muro de fogo em redor, eu mesmo serei. Um muro de fogo. Por que um muro de fogo? Porque antigamente as cidades elas tinham muros de pedras para proteger dos inimigos. Mas quando Israel saiu do Egito, e Faraó pegou todos os seus cavalos e cavalarianos, como diz o texto, e indo atrás de Israel, Deus levantou uma coluna de fogo para que os exércitos de Faraó não chegassem perto daqueles que são de Deus. É assim que Deus nos protege. Talvez você diga: mas como que ele protege assim? Eu não estou vendo. Não, existe uma proteção no poder do sangue de Cristo. Que todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro estão protegidos pelo fogo da aliança. O fogo do Senhor que está ao redor do seu povo. E esse fogo é que me sustenta todos os dias para eu voltar para Deus e buscar o Senhor e andar com Deus e confiar nesse Deus maravilhoso. O texto ainda nos diz
que eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Eu serei a sua glória. Quando Jesus veio ao mundo, o Evangelho de João diz assim: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quantas pessoas que estão perdendo a noção da visão do próprio Cristo. Estão perdendo a essência do poder de Deus no nosso meio. Talvez você diga assim: mas como é que eu vou ver Jesus aqui? Fale com Ele. Porque Ele está no meio de nós. Ele está no meio do seu povo. Ele é o anjo da aliança, que manda dizer bem rapidamente: olha, confia em mim aqui, porque eu vou te salvar. Nada poderá tirar você do poder das minhas mãos. Como é gostoso a gente ouvir isso e saber que Jesus falou assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as protejo. E da minha mão ninguém poderá tirar. Você pensa que o diabo pode alguma coisa com a gente? Não pode, não. Quem é de Deus está protegido com a mão mais poderosa do universo, a mão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, denominação não salva. Construção de templos e de igrejas não salva nada. O que salva é aqui o coração na presença de Deus. É claro que a gente precisa dos irmãos e a gente deve amar os nossos irmãos, mas é você e Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E você pode repetir isso agora, aí no seu coração. Mesmo que a sua casa ainda não seja do Senhor, confia, creia, pregue o Evangelho e você vai ver o poder de Cristo sobre você. Com a graça de Deus, com o amor de Deus, que Ele é tão maravilhoso e tão generoso para com todos nós. Eu quero continuar aqui, porque o texto ainda nos diz aqui mais algumas coisas que eu quero terminar. O verso 6 diz assim: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei com os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Mas espera um pouquinho, Israel tinha voltado. Por que ele está dizendo isso? Essa é uma palavra profética do futuro. Porque o povo de Deus se espalhou. E vocês vão ver um pouquinho mais à frente que o próprio povo de Deus está espalhado por toda a terra. É como se Deus estivesse com filhos de Abraão em todos os lugares. Eu não creio que essa profecia é só para Israel, mas eu creio que é para os filhos de Abraão, aqueles que creem pela fé. E o texto nos diz assim: porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor, e salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na medida do seu olho. Deus está dizendo que ele vai espalhar o seu povo para depois ele reunir o seu povo todinho na presença dele. Porque ai de quem mexer com o povo de Deus. Às vezes nós vemos injustiças, nós vemos sacrifícios que matam pessoas que são de Deus, estão mexendo com a menina dos olhos de Deus. É aqui que está. Você já teve algum problema no olho, como isso incomoda? Assim é o Senhor. Isso é uma metáfora para nós entendermos como Deus cuida do seu povo, como a menina dos seus olhos. Aí ele diz mais: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Quem que está falando isso?
Só tem uma pessoa que pode falar isso. É o anjo da aliança. E o anjo da aliança é o próprio Senhor. Deus agirá com a mão contra eles. Mas quem está falando é o anjo da aliança, o vingador do Senhor. E eu quero dizer para você que Jesus, ele veio na primeira vez como um cordeiro manso, se entregou até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. O anjo da aliança é o vingador de Deus. Ele virá a segunda vez para punir aqueles que fizeram mal ao seu povo. E eu quero dizer aqui, queridos, que o verso 9 diz, porque eis que eu agitarei. E a última parte do versículo, assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Quando a gente vê e a gente contemplar o Senhor Jesus na sua vinda, nós vamos dizer, foi o Senhor quem enviou a Cristo para nós. Ele é o nosso Deus. Aí o texto diz assim, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então a promessa é, cante e se alegre, filha do Senhor. O louvor já é o nosso e ainda não. Então eu quero tocar um assunto que nós chamamos de doutrina do já e do ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não completamente. Deus está trabalhando em nós, purificando o seu povo. Há uma expressão no Novo Testamento do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, que ele fala do marido e da mulher, e depois ele fala de Cristo e da igreja, que a igreja, ela vai se apresentar no dia do Senhor sem ruga, completamente nova. Mas espera um pouquinho, como que a igreja é pecadora e ela vai se apresentar naquele dia sem ruga? É porque o que Deus está fazendo é algo inverso do que a história faz da nossa vida. Eu estou cada vez mais velho, você está cada vez mais velha, mais velho, mas no dia de Cristo Jesus, a noiva dele vai estar intacta, vai estar toda linda, no dia das bodas do Cordeiro. E parece que a ideia é essa. Naquele dia, olhe lá o que diz o verso 11, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Não é só Israel. Muitas nações, gente do Brasil, gente do Japão, gente do Afeganistão, gente dos Estados Unidos, gente da Europa, de todos os países do norte da Europa, do sul da Europa, de todos os lugares, muitos virão adorar e serão o meu povo. Não é Israel só que Deus visa salvar. Deus quer salvar a sua casa, quer salvar a minha casa, quer salvar todos os povos. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Para que você possa crer no Senhor Jesus. Ele quer congregar o seu povo. O tempo está correndo, o tempo está passando, o dia da segunda vinda está se aproximando, mas ainda há tempo para se arrepender. E aqui o texto diz assim, habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Mais uma vez ele está falando, eu sou o anjo que fui enviado, porque eu vou reunir todos vocês. E é através de Cristo que todos os homens podem crer e podem viver o Evangelho do Senhor. Eu quero terminar aqui, porque o texto diz assim, então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa morada. Quando Deus se levanta, é porque ele está agindo. E Deus está agindo nesses dias. Eu e você precisamos crer e confiar que ele é o Senhor.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme o seu coração, que Deus mude a sua casa, que Deus transforme todas as coisas em você, para que você possa crer no Evangelho de Cristo. O Evangelho que salva, o Evangelho que transforma qualquer pessoa que crê e se arrepende dos seus pecados. Vamos orar e encerrar o nosso culto nesta hora. Senhor nosso Deus, obrigado por essa profecia tão linda de Zacarias, em que ele viu a medição do teu povo. Senhor, se isto é simbólico, nós sabemos que o Senhor coloca a tua medida sobre nós, para que nós possamos andar nos teus caminhos de acordo com a tua vontade. Nós pedimos, ó Deus, perdão quando nós ultrapassamos e transgredimos os teus mandamentos. Mas pedimos que pelo sangue de Cristo, o sangue que salva, o sangue que perdoa, o sangue que justifica o ímpio, possa nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Abençoa o teu povo, dá paz ao coração do teu povo e coloca estas promessas aqui de que o Senhor será o nosso Deus, como o Senhor já é. E para sempre viveremos com o Senhor dentro da mais perfeita ordem. Jamais haverá dor, tristeza, e toda lágrima dos nossos olhos serão retiradas e secadas. Louvado seja o teu nome. Abençoa-nos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Eu espero que essa palavra de Zacarias seja uma palavra de consolo e de conforto para a sua alma e para a sua vida. E o seu coração se alegre no Senhor em todas as coisas. Fique com Deus e até logo. Deus abençoe. Amém.